Nesse vídeo eu vou explicar para você o overview de uma implementação do SAP S/4HANA. Então eu vou passar pelas principais fases da implementação, tá? E vou passar os conceitos por trás de cada uma dessas fases, porque lá no módulo 4 eu vou entrar em todas as atividades que você vai desempenhar em cada uma dessas fases, ok? Então esse aqui é o framework geral, onde a gente apresenta nessas caixinhas que, numa sequência lógica, significam que você está implementando o S/4HANA. Tá? Ao longo do vídeo eu vou explicando cada uma dessas caixinhas para que você tenha um completo entendimento disso. E é um assunto muito importante e muito novo. Então, é interessante você ter esse conhecimento, não só para que você se sinta à vontade de trabalhar nesse tipo de projeto, mas para que você também ajude, além de seus colegas e muitas vezes até a liderança, os gerentes, os diretores, não conhecem ainda completamente SAP Activate, como é que se implementa o S/4HANA, então você pode estar ajudando o projeto com o conhecimento que você vai estar adquirindo ao longo desse vídeo e do módulo 4 todo, tá bom? Então tudo começa aqui naquelas fases que eu já expliquei para você da SAP Activate, onde você tem a parte de preparar, explorar, realizar e implantar. Então são as 4 fases necessárias para você implantar o S/4HANA tanto no modelo on-premise quanto no modelo cloud. Iniciando aqui na fase preparar, que essa é a fase onde começa tudo, né? Nessa fase, antigamente, você como funcional SAP não fazia muita coisa, tudo ficava na mão do gerente. O gerente ia lá, preparava o cronograma, preparava todas as apresentações, fazia toda a análise de escopo, ia passando algumas informações para o funcional, mas você não tinha muito trabalho, tanto que em vários projetos a gente só alocava o funcional quando estava praticamente fazendo kickoff, ou seja, dando início ao projeto. Então a gente não demandava muito do profissional funcional, seja de qual módulo ele fosse, nessa fase de preparação. Só que agora com o S/4HANA e a utilização da SAP Activate é diferente, porque você tem um papel muito importante nessa fase de preparar. E qual é esse papel importante que você tem nessa fase de preparar? Você tem que analisar o best practice. Então, como eu já falei, existe um best practice para cada módulo ou solução SAP, né? Ou para as principais soluções, para a maioria das soluções. Então, lá tem aceleradores, tem configurações pré-prontas, como os building blocks, né? Então você vai olhar lá quais foram os building blocks que fizeram parte do escopo da contratação do seu módulo, que são aqueles building blocks que você tem que apresentar para o seu cliente no primeiro momento. Por quê? Se você não tivesse esses building blocks, você chegava no workshop tendo que fazer toda a configuração do zero. Então, todo projeto que você fosse, você fazia uma configuração de um modo diferente. Então, você perdeu um tempo grande fazendo uma configuração de um protótipo para poder apresentar lá nos workshops e demonstrar como é que o SAP funciona. Com o Best Practice, a SAP já disponibiliza para você esse protótipo pronto. Esse protótipo se chama Building Blocks. Então, o conjunto de Building Blocks que você vai estar ativando, ele já deixa um protótipo pronto, apto para você apresentar. E aí você tem que, depois, óbvio, de solicitar que o pessoal do Solution Manager e Basis faça a ativação desses Building Blocks para você, você tem que navegar. Você tem que chegar lá, navegar, ver como é que funciona, de repente fazer uma configuração complementar, que você sinta necessidade de acordo com o negócio, ou alguma particularidade do cliente. Mas é importante que você já tenha uma base para que apresente essa solução. Antigamente a gente só apresentava PowerPoint, a gente nem mostrava sistema, né, para o cliente. O que acontecia? Chegava na hora de testar, os key users, eles olhavam e falavam, bom, na hora que você apresentou lá no PowerPoint, eu vi que era de um jeito. Agora, olhando o sistema, putz, eu percebi que eu não entendi, vamos ter que refazer a solução. Imagina, depois de 6, 7 meses de projeto, você tem que refazer a solução. Isso acontecia muito, e para evitar isso, e para ganhar tempo, para acelerar o tempo de implementação, a SAP disponibiliza o Best Practice, que é um dos principais pilares da abordagem da SAP Activate. Então você tem que usar. Então aqui é a fase onde você começa a utilizar ele. Primeiro navegando nos Building Blocks, depois você vai olhar as Business Functions por trás desses Building Blocks, porque o teu Basis vai te pedir as Business Functions. Né? Você vai entender a hierarquia de processos de negócio, quais são, né, os níveis de processo que você vai trabalhar, que a gente chama no mundo SAP de BPH. Não é um conceito novo, mas as implementações antigamente não tinham cuidado de trabalhar com isso. Agora o Soulman já traz, junto com Best Practice, uma hierarquia padrão pronta para facilitar a vida de todo mundo. Você vai também separar quais fluxos de processo você vai apresentar nessas reuniões, tá? Quais são os fluxos de processo que você vai estar utilizando para mostrar nas reuniões como é que o SAP funciona. Com base aqui no escopo completo dos Building Blocks, você está
e dos best practices, você está cumprindo o teu principal papel nessa fase, né? Então, tanto que essa caixinha aqui, né, que representa na fase preparar a principal atividade é justamente essa, é explorar bastante o best practice, ativar as business functions, ativar os building blocks, deixar as apresentações legais, porque quando você for para a próxima fase, que aí é a fase explorar, é uma fase de workshops. Então, 80% da fase explorar é uma fase de workshops, dividida entre workshops tipo A e workshops tipo B. Então, você tem workshops A e B, tá? E uma demozinha aqui no meio, para você poder fazer algumas coisas. Vamos explicar isso muito bem. Então, o que é o Workshop A? O Workshop A são aqueles workshops que você vai ter com os key users ou com as pessoas envolvidas no projeto de uma forma geral, para efetivamente apresentar a solução, apresentar os fluxos de processo, apresentar as telas do sistema, para que essas pessoas validem se aquilo que foi contratado no SAP é aderente ou não à necessidade do negócio. A ideia é que daqui saia pouca diferença em relação àquilo que foi contratado, porque né, na primeira fase lá de contratação já deve ter sido apresentado o sistema, ou deveria ter sido apresentado o sistema, e já tem um escopo fechado. Então você não tem muita margem para fugir desse escopo sem estar discutindo né, uma change request, ou seja, uma variação de escopo, um aumento de pagamento, todas essas coisas que se envolvem numa negociação. Mas essa apresentação é fundamental para que as pessoas validem, vejam o sistema funcionando, entendam o processo dentro do SAP e possam estar confortáveis que aquilo, depois que o SAP estiver implementado, vai representar o que a organização precisa para funcionar mesmo. E nos workshops A, você vai identificar duas coisas, deltas e gaps. Tá? O que são esses deltas e o que são esses gaps? Os deltas é um conceito que a gente não tinha antes, tá? Um conceito novo para o mundo SAP. Antigamente, né, a gente só falava de gap. Por quê? Porque a gente tinha as funcionalidades standard do sistema e em qualquer desenvolvimento que a gente fizesse, né, aquele termo mais famoso, o RISE-FW, que seria relatório, interface, conversão, enhancement, que seria melhorias, F de formulários, workflow, tudo isso seriam gaps que a gente teria que pedir uma BAP para fazer, ou ainda precisa né, pedir uma BAP para fazer, e a gente estaria ali colocando horas de desenvolvimento em cima do projeto. Então, ou você tinha configurações standard, ou você tinha desenvolvimento. Agora você tem os deltas. O que são esses deltas? Você não tem as configurações dos building blocks que você ativou, elas já vêm pré-prontas pela SAP, a SAP já não deu um protótipo de best practice para você? Esse protótipo de best practice, ele serve como referência. Só que você vai ver que você vai precisar de configurações complementares. Então, toda configuração que já não veio pronta no best practice e você vai ter que fazer como parte do escopo do projeto, vão se chamar deltas. Então isso é uma grande mudança. Então ao longo dessa reunião você vai chegar lá e vai apresentar o sistema. Aí o best practice tem, por exemplo, 3 organizações de venda. E na realidade daquela empresa você precisa de 10 organizações de venda. Então você vai precisar configurar 7 organizações de venda. Serve para organização de compra, serve para qualquer outro tipo de configuração. Então, vamos voltar ao exemplo da configuração de venda. Então, essas 7 configurações de vendas adicionais ao que o Best Practice traz são os deltas. São os deltas que você vai realmente ter que fazer para aquela implementação específica. Então, são deltas de configuração em relação àquilo que o Building Block já trouxe. Tá? Então, depois que você entendeu quais são esses deltas, você precisa apresentar os deltas para os key users, né? Para que eles possam validar e confirmar que eles estão olhando lá e estão vendo que é aquilo mesmo que eles pediram. Então tem uma fase aqui no meio, que é a fase de demo, onde você vai construir algumas configurações, já antecipar algumas configurações para poder apresentar nesses workshops B, se possível algumas coisas de desenvolvimento que você já consiga também produzir, você já vai antecipar para apresentar nesses workshops B. Então essa fase aqui de workshops B é para você apresentar também quais foram os deltas e gaps que vão estar resolvendo os problemas identificados lá no Workshop A. Então é assim que funciona. Tá? O Workshop A você identifica os deltas e gaps, no Workshop B você apresenta esses deltas e gaps para validação. Óbvio que vão ter desenvolvimentos que são tão complexos que não tem como fazer em 1, 2 semanas. Então, assim, vamos ter que usar criatividade, vamos ter que montar realmente uma estrutura simples para confirmar que o entendimento é aquele. Mas aquilo que for configuração mais tranquila e puder ser apresentado, né, é muito desejável que você faça o workshop já apresentando a vida real dentro do sistema.
Tá legal? E a partir do momento que você passa por esses workshops A, esses workshops B, vai ter uma lista de deltas e gaps. Esses deltas e gaps precisam ser aprovados pela auto-administração, né? Então, o gerente do projeto, junto com você, vai ter que apresentar isso para os principais stakeholders do projeto, pegar o ok deles para seguir em frente com a construção desses deltas e gaps, porque muitas vezes isso envolve dinheiro, né? Envolve custo adicional, então não pode sair fazendo sem ter esse ok da liderança, porque esse custo adicional alguém tem que pagar. Então, depois que esse ok é dado, você vai ter uma lista ali de deltas e gaps que você vai poder planejar o futuro da implementação. Tá? Então, esse quadrado grande aqui, esse retângulo, na verdade, grande aqui, que tem gaps e delta list, aqui estão todos os deltas e gaps priorizados no método proposto pela SAP, que vem lá do Scrum, que são os métodos ágeis, tá? Que você separa em must, should, could e would, dado o grau de importância de cada um deles. A gente vai falar bastante sobre isso lá no módulo 4, então recomendo que você dê bastante atenção a esses vídeos aqui que falam de priorização, porque são assuntos bem novos no mundo SAP, tá? E aqui você vai estar tirando daqui o quê? Você vai estar tirando daqui os sprints e as releases para as próximas fases, né? Para as fases seguintes da implementação. Mas vamos imaginar que você tenha passado pelos workshops A e não tenha identificado nenhum delta, nenhum gap, só para você entender como é que é o negócio. É uma situação hipotética, eu já te garanto que dificilmente vai acontecer, ou quase nunca vai acontecer, né? Mas se você tivesse testado a aderência nos workshops A do Building Block, e você visse que o teu key user, né, na reunião lá, os key users chegaram ao consenso de que o Building Block é definitivamente aderente 100% à realidade da organização, tu não precisava fazer nenhuma configuração adicional. Então, basicamente, era testar e implementar. Você está entendendo o conceito do que é essa gestão de escopo dentro do S4HANA, com a SAP Activate? Então, os building blocks já são parte do escopo. Na verdade, os deltas são as configurações adicionais àquelas que já estão prontas. Tá? Então, voltando aqui à grande lista, né, onde você tem todos os deltas e gaps, um outro conceito super diferente que a gente não estava acostumado nas implementações que a gente fazia, tá, no sistema, no SCC antigo da SAP, é esse conceito de release. Então, o que a gente fazia? A gente pegava tudo que estava para fazer, todos os deltas, todos os gaps, tudo que a gente tinha que construir e preparava tudo isso para o Go Live, normalmente por um grande Big Bang. Agora não, agora você vai analisar em quais releases essa lista vai ser implementada, porque pode ter um conjunto de deltas e gaps que faça parte da release 1, que tem um Go Live daqui a 6 meses. Tem outro conjunto de deltas e gaps que faça parte da release 2, que tem um Go Live daqui a 8 meses. E um outro conjunto de deltas e gaps que faça parte de uma release 3, que vai ter um Go Live daqui a 12 meses. Então tudo vai depender do quê? Do processo de priorização. E quem decide o que é prioritário e o que não é prioritário vão ser os donos do processo, que eu vou explicar lá no módulo 4 direitinho para você como é que identifica quem são os donos do processo. Então, não é mais aquele Big Bang tradicional. A gente pode trabalhar por releases. É claro que a gente está trabalhando no sistema integrado, né? Soluções SAP são integradas. Então pode ser que do ponto de vista de negócio, algum desses deltas e gaps possa ficar na release 2. Mas do ponto de vista técnico, dada a integração entre módulos, você precisa colocar ele na release 1. Então, a gente não pode se fiar somente em critérios técnicos em critérios de negócio para tomar essa decisão. Tem que ter um balanceamento entre critérios de negócio e critérios técnicos para a gente identificar exatamente o que está em cada release de implementação. Tá bom? Então, fechada essa lista de deltas e gaps, fechado o plano de releases, né, o que vai estar na release 1, no Go Live 1, no 2, no 3, a gente vai entrar na fase de realize, que trabalha no modelo de sprints. Né? Sprints é um termo que é utilizado muito nos métodos ágeis, vem do rugby, né, que é uma aglomeração ali de esforços para que você alcance o resultado mais rápido possível. Então essas sprints elas levam de 1 a 4 semanas e sempre que você tiver uma sprint, você tem que ter um resultado final para aquilo. Então, quando você for construir, né, os seus deltas, os seus gaps, ou seja, todas as configurações complementares, ou todos os desenvolvimentos, você vai quebrar eles em pacotes. Pacotes de duração de 1 a 4 semanas, que são as sprints, óbvio, coordenado, junto com todo o projeto.
Tá? Aqui tem toda uma metodologia para se gerir esses sprints, que aí o gerente vai estar fornecendo e você vai estar se enquadrando para poder fazer esse trabalho. Então, esses sprints aqui são a forma da gente configurar os deltas e fazer também todos os gaps. E aqui a gente está falando de, poxa, configurar, fazer teste unitário, criar todo o documento de configuração, documentar todos os testes unitários, deixar tudo direitinho, um sistema pronto para entrar no teste integrado. Então o conceito aqui é que tudo que você está fazendo esteja pronto para entrar no teste integrado. Por isso que a gente tem esses testes aqui no meio, que são complementares, eles servem para isso, para que você faça mini testes, testando a integração entre as funcionalidades novas, para que quando chegue no teste integrado você tenha menos problema do que se você começasse a testar tudo do zero lá na frente, tá ok? Então esse é um ponto super importante. A construção aqui são por sprints, não são mais como a gente fazia antigamente. Antigamente a gente configurava tudo, a gente testava tudo, a gente fazia documentos de configuração de tudo. Agora não, a gente pega um conjunto, por exemplo, temos 12 itens para a implementação. Dos 4 primeiros itens que estão no sprint 1, a gente vai fazer tudo. Vai configurar, testar unitariamente, a gente vai fazer o documento de configuração. Acabou, agora a gente vai começar os próximos 4 itens da sprint 2, os próximos 4 itens da sprint 3, e assim sucessivamente. Então a gente foca naqueles itens que foram priorizados pelo dono do processo, pelo dono do negócio. Ao invés da gente fazer configuração de tudo e ter uma dispersão de tempo, às vezes em assuntos que não eram tão relevantes, em assuntos que até de repente podiam ficar para outras releases no futuro. Então tem essa mudança de conceito. Existe todo um método de priorização para que você saiba o que fazer na sprint 1, sprint 2, sprint 3, que configuração vai para cá, que configuração vai para lá, quais são as prioridades, mas isso tudo tem que ser discutido lá com o gerente do projeto, você chegar num consenso em relação a isso, mas a SAP dá uma proposta de como você fazer isso. E depois que você completar as sprints, ou seja, todas as suas configurações estão prontas, todos os seus desenvolvimentos estão prontos, né, todas as specs estão prontas, as especificações técnicas estão prontas, todos os documentos de configuração, está tudo certinho, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um bom e velho teste integrado. E aí tem projeto que vai ter teste integrado de apenas 2 ciclos, outro tem 3 ciclos mais o AT, que é o teste de aceite do usuário. Então a gente vai lá no módulo 4 falar mais sobre isso, mas aqui você vai fazer um teste integrado do modelo mais tradicional que a gente fazia na metodologia anterior. E complementando os testes integrados, a gente vai para a fase de deploy, que é onde basicamente a gente está pensando no cutover, né, naquelas atividades que são atividades de você migrar o SAP do legado para, de ligar os processos do legado para o SAP, e as atividades finais de treinamento que são necessárias para a implementação. Ok? Então esse framework resume aqui basicamente como é que é uma implementação SAP, só que lá no módulo 4 agora a gente vai entrar no detalhe de como se executa essas atividades, ok? Então eu vejo você lá no módulo 4.